Viktor Frankl é um sobrevivente do Holocausto. Não só do Holocausto, ele teve passagem por alguns dos campos de concentrações mais terríveis que a humanidade já viu, a exemplo de Auschwitz, e ao longo de anos ele ficou ali dentro dos campos de concentração até que ele finalmente foi libertado no final da Segunda Guerra. E para a maior parte de nós é difícil imaginar o que realmente significam os horrores de um campo de concentração. E é justamente por isso que no maravilhoso livro O Homem em Busca de um Sentido, Viktor conta pra gente não só a sua experiência, não só muitos dos aprendizados que baseou a sua carreira depois que ele saiu dali, mas encontra-se também maravilhosas lições sobre como nós podemos lidar com algumas das situações mais adversas que um ser humano pode encontrar. Porque nas próprias palavras do Viktor Frankl, aqueles de nós que voltaram, por sorte ou milagres, sabemos a verdade. Os melhores de nós não conseguiram voltar. E nesse pequeno trecho o que ele ilustra é que as barbáries e crueldades a que eles foram submetidos nos campos de concentração significa que aqueles que colocaram os valores e a moralidade primeiro não conseguiram voltar. Quem voltou em algum momento teve que mentir, enganar, trair ou fazer qualquer coisa que fosse necessária para ficar vivo. No livro ele conta de maneira muito mais profunda como isso se deu na experiência dele, e na visão do Viktor existem 3 fases que eles como prisioneiros passavam, sendo a primeira delas a entrada. Uma vez que eles entravam nos campos de concentração, a reação inicial era de absoluto choque. Cada um deles, como prisioneiros, tinham pouquíssimo alimento. Eles tinham uma única fatia de pão que eles podiam comer por dia, e isso considerando que eles passavam frio e tinham trabalhos árduos e físicos ao longo de todo o dia. E é por isso que muitos deles se encontravam absolutamente desnutridos e em condições absolutamente horrendas. Não só isso, o sadismo imperava no tratamento que eles sofriam também. Ele conta que os prisioneiros, logo que chegavam no campo, eles tinham um trabalho de limpar as latrinas, onde todos os prisioneiros faziam suas necessidades para transportar no caminhão para outro lugar. Era muito comum que nesse transporte que se fazia em cima de um caminhão, por conta das estradas esburacadas, vários desses dejetos respingassem na cara e no corpo de todos esses prisioneiros, e se um deles tentasse limpar, ele imediatamente era recebido com pancadas e golpes dos guardas, porque ele tinha que simplesmente aguentar aquilo e ficar parado independentemente do que respingasse no seu rosto e no seu corpo. Era muito comum que depois que um prisioneiro perdesse a vida, os outros simplesmente fossem até ele e pegassem os bens que ele tivesse ali. Uma roupa que era um pouquinho melhor, um chinelo de madeira que tivesse em condições menos piores, uma comida que tivesse meio apodrecida, qualquer coisa era jogo. E isso se tornou uma cena que era absolutamente comum. Quando alguém morria, vários deles simplesmente ali pegavam as coisas e assim a vida seguia. E tudo isso, claro, tendo que fingir que eles estavam bem e produtivos para o trabalho, porque se em algum momento se percebesse que eles estavam inaptos para trabalhar, ou eles fossem fracos, ou preguiçosos, ou qualquer coisa desse tipo, imediatamente eles eram enviados para as câmaras de gás. Então, mesmo essas palavras, eu acho que elas não são nem de perto o suficiente para imaginar o que significa vivenciar isso ao longo de dias, meses, anos, a tal ponto que os prisioneiros chegavam, enfim, ao segundo estágio, que era quando eles entravam na rotina do campo de concentração. A segunda etapa era caracterizada por uma extrema apatia. Os prisioneiros eles sequer desviavam o olhar quando eles viam outros dos seus companheiros apanharem, que era uma coisa absolutamente comum e rotineira. Aliás, no começo, quando eles desviassem o olhar, eles apanhavam também, e chega uma hora que eles simplesmente já começam a ter um comportamento completamente apático mesmo, como se eles sequer estivessem vivenciando aquilo ali. Alguns dos prisioneiros descrevem a experiência deles como uma vivência paralela, como se aquilo não estivesse acontecendo de verdade de alguma forma. E eles encaravam aquilo com um certo escapismo, eles viviam no passado, eles não conseguiam enxergar o sentido de todo aquele sofrimento, de todo aquele horror que eles estavam vivendo, e é justamente aí que o Viktor Frankl começou a se diferenciar. Aqueles que não viam sentido no sofrimento e começaram a ver no passado, elas começavam a ter realmente uma perda de sentido da vida. E o que o Viktor Frankl começou a se questionar é: será que não existe um propósito por trás do nosso sofrimento?
Afinal de contas, ele chegou à conclusão de que não importa o que a gente espera da vida, o que importa é o que a vida espera da gente. E na maneira como ele enxergava, tudo que ele podia fazer é tentar encontrar algum tipo de significado em tudo aquilo que ele estava vivenciando e agir de acordo com o propósito que aquilo exigia dele. E ele conta, por exemplo, que 2 companheiros que estavam pensando em tirar a própria vida, ele começou a questionar esses caras, pô, será que não tem um sentido no seu sofrimento? E o que você faria depois que você saísse daqui se você conseguisse? E esses 2 homens que eram muito diferentes, muito embora tivessem o mesmo desgosto pela vida, chegaram à conclusão de que existia sim um propósito para o que eles estavam vivendo. Um deles precisava passar por aquilo para que ele consiga reencontrar o seu filho pequeno que estava em outro país e conseguir ajudar a guiá-lo pela vida, e o outro era um cientista que tinha um trabalho interminável e pensava ele que se ele não fosse terminar esse trabalho, talvez ninguém mais conseguisse terminar esse trabalho. E essa perspectiva do que poderia ser feito depois que eles saíssem do campo de concentração é o que trouxe significado para aquela dor. Por mais injusto, por mais brutal, por mais escroto que tudo aquilo fosse, se eles conseguissem passar por aquilo, eles conseguiriam cumprir o propósito que foi designado a eles. E isso nos leva finalmente à terceira etapa da vivência dos prisioneiros, que é a liberdade. Muitos deles, depois que saíram do campo de concentração, viram aquilo com uma certa desconfiança. Era um sonho que eles guardavam há muito tempo, há muitos anos em alguns casos, e eles viam, será que isso aqui é real? Será que isso aqui é de verdade? E em muitos casos eles começaram a comer demais e beber demais e falar demais, a tirar do peito toda a pressão e todos os horrores e todo o sofrimento que eles vivenciaram ao longo daquele tempo. E uma vez que essa fase inicial passava, existiam muitos tipos de comportamentos diferentes. Alguns sentiam que eles tinham o direito de usar da mesma brutalidade que foi infligida com eles, se tornaram pessoas extremamente brutas e agressivas. Outros começaram a ter uma vivência muito mais amarga, voltaram para suas cidades, encontraram seus conhecidos, amigos, e ele esperava que ele encontrasse algum conforto, mas muitas vezes o que essas pessoas encontraram é: mas nós também sofremos aqui na guerra. Em outros casos, algumas pessoas encontraram a mais profunda desilusão, porque simplesmente não tinha mais ninguém esperando por eles. Todas as pessoas que eles conheciam haviam sido mortas em algum momento ao longo da guerra e simplesmente era mais uma continuação de um sofrimento que parecia não ter fim. E havia aqueles, como Viktor Frankl, que começaram a buscar propósito em tudo aquilo que eles vivenciaram. E o que ele fez foi começar a fazer psicoterapia com base nas descobertas e nos aprendizados que ele teve. E ele conta algumas coisas muito interessantes sobre encontrar o propósito no sofrimento. O primeiro dos casos que ele destaca é quando ele estava tratando um homem muito idoso que havia perdido a sua esposa anos e anos antes. Ele não conseguia lidar com a perda da esposa, era uma coisa que afligia ele demais e ele simplesmente não conseguia lidar com aquela perda. E o que o Viktor Frankl trouxe para ele foi uma perspectiva de: será que não existe uma razão para o seu sofrimento? Dizendo para ele: a sua esposa te amava também, não amava? Ele disse: amava, minha esposa me amava muito. Você acha que ela ia sofrer muito se você fosse embora antes dela? Ele falou: nossa, com certeza, eu não sei nem como é que ela ia conseguir lidar com isso. Bom, então talvez o fato de você ter perdido a sua esposa seja um sacrifício necessário para que ela não passasse pelo sofrimento que você está passando agora. E uma pequena ideia como essa de que o sofrimento ele pode ter algum sentido, especialmente um sentido baseado em amor, foi uma coisa que fez com que aquele senhor encontrasse paz, coisa que ele já não tinha há muito tempo. No outro caso, ele conta de uma mãe que perdeu um filho pequeno e tinha um segundo filho que era paralítico. A situação dela era tão brutal que chegou uma instância em que ela tentou tirar a própria vida e foi impedida justamente pelo seu filho que tinha a deficiência. Ironicamente, o filho que tinha uma condição de vida muito pior que a dela, que era completamente dependente dela, via com muita alegria a vida que ele tinha. Então Viktor Frankl começou a trabalhar com ela e perguntar: imagina que você está com 90 anos, você nunca teve filhos e você casou com um homem muito rico. Como é que foi a sua vida? E ela começou a imaginar como é que teria sido isso, olhando para trás, no final da vida, e ela chegou à conclusão de que a vida foi divertida, ela teve vários prazeres, mas no final das contas ela foi uma vida vazia, ela foi uma vida que não valeu a pena ser vivida, porque os filhos que ela teve foram a maior alegria que ela teve ao longo da sua existência. E ele perguntou: tudo bem, então imagina agora que você tem os seus mesmos 90 anos,
com o seu filho crescido ao seu lado? O que você vê? O que você enxerga? E ela diz: eu dei o meu melhor. Foi uma vida difícil, foi muito mais dor do que eu achei que eu poderia suportar, mas eu dei o melhor que eu tinha para dar para os meus filhos, especialmente para o meu filho que precisava de todo o meu apoio ao longo da sua vida. E foi assim que ele ajudou mais uma pessoa a encontrar paz. E finalmente ele dá um último exemplo, que é: imagina um macaco que está sendo usado para criar uma nova vacina, uma vacina que tem o potencial de salvar milhões e milhões de vidas. Esse macaco, ele não consegue compreender o porquê que ele está passando por aquele sofrimento. Por mais que ele tente, ele não consegue compreender o porquê daquela experiência. Mas não significa que o sacrifício dele tenha sido em vão. O sacrifício dele foi o que permitiu milhões e milhões de pessoas de serem salvas. E o questionamento que ele traz é: será que nós conseguimos compreender tudo aquilo que abarca a experiência humana? Será que não existem razões que a gente só vai descobrir do porquê do nosso sofrimento depois que a gente sair dessa vida e ir para algum lugar além? Talvez ali encontremos enfim as respostas o porquê que a gente sofreu tanto. E quem sabe essas respostas são muito mais felizes do que a gente pode imaginar. E a grande lição que fica para mim do Viktor Frankl é que, no final das contas, o nosso sofrimento, ele provavelmente tem uma razão muito boa de ser. E por mais difícil que seja encontrar o nosso propósito, essa talvez seja a única pergunta que realmente vale a pena ser respondida. E se você está nessa busca de entender um pouco mais sobre por que você está aqui, dá uma olhada nesse vídeo, que ele pode te ajudar a encontrar algumas dessas respostas.